Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresenta. Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais, Facebook, YouTube. O programa onde eu trago assuntos relacionados à área da saúde para que possa enriquecer os seus conhecimentos. Pois bem, meus amigos, hoje eu trouxe um amigo, colega de cooperativa da Unimed, amigo dos meus pais, e foi meu colega há pouco tempo atrás também do Conselho Fiscal da nossa cooperativa. E o mais importante que eu trouxe hoje ele aqui no programa é para conversarmos um pouco sobre o passado dele relacionado à vereança de Novo Hamburgo. Então, meus amigos, quem está aqui comigo hoje no programa é o meu colega clínico geral, o Dr. Raul Cassel. Bem-vindo, Raul. Olá, tudo bem, Rodrigo, telespectadores e ouvintes da Vale TV, é um prazer estar aqui de novo, né? Milhões de vezes. Eu já participei desde o tempo da fundação desta emissora e que ao longo dos tempos vem crescendo e que tem um conteúdo muito importante que nós falávamos agora há pouco, que é mostrar a gente da nossa cidade, mostrar as coisas da nossa cidade, mostrar a maneira que vivem as pessoas com suas dificuldades, com as suas conquistas, com as suas elaborações, enfim, né? Então é um espaço importante que eu vejo e especialmente aí quando tu traz a oportunidade de discutir, especialmente assuntos da saúde, mas que não são aqueles assuntos só técnicos, né? Que talvez fosse o caso de uma palestra para um grupo de médicos, né? Sim. E sim uma palestra que possa, vamos dizer, enriquecer as pessoas, conhecerem melhor as pessoas, lidarem com conceitos novos, acompanharem o desenvolvimento da saúde, os problemas que nós temos, que são do dia a dia, né? Mas que está nas nossas mãos buscar alternativas, tanto a nível privado, quanto a nível de cooperativa, quanto a nível público, sem dúvida, né? Que as demandas são crescentes, a preocupação com a saúde ela é progressiva e nós temos que lutar por isso. Eu acho que é obrigação nossa, né? Eu acho interessante abrir esse assunto pelo seguinte: quando a gente tem um problema, isso é do ser humano. A gente olha para o problema da gente. Exato. E a gente quer a solução do nosso problema. A gente fica cego, a gente fica como tapa-olho de cavalo olhando só o nosso problema. Isso é do ser humano, é inevitável e é assim pelo sentimento. E a gente quer essa solução. Mas quando a gente quer a solução, a gente consegue esquecer de tudo que está acontecendo. Porque eu quero que o médico me atenda, eu preciso que o médico me atenda. Mas e o outro lado? Tem daquela especialidade, um por semana para atender X consultas, porque o município ou o estado não dá, ou quando tem aquele certo tratamento para fazer, não chegou o medicamento que precisava fazer, e as pessoas enfurecem. E é notável e é compreensível esse sentimento. Mas nós falávamos antes sobre isso, né? Sim. Porque quando a gente ataca, a gente esquece de ver o outro lado, como se ninguém quisesse nos ajudar, e acaba sobrando, entre aspas, para os primeiros soldados as culpas, que querendo ou não, somos para nós médicos, que é os médicos que não querem trabalhar e só pensam em dinheiro. É isso que a gente escuta. Houve uma evolução ao longo dos tempos que nos demanda de mais recursos. Vou te dizer assim, eu comecei na saúde pública, eu me aposentei no início do ano passado pela Prefeitura Municipal, atendi no posto da Vila Iguaçu, que ninguém queria ir para lá na época, porque era a vila mais violenta da cidade e tal. E naquele tempo eu atendia tudo, de recém-nascido que tinha vindo para casa naquela semana até o idoso. E isso sem falar que tu, por vezes, né, chegava lá, botava uma tala para encaminhar para o hospital, fazia pequeníssimos procedimentos cirúrgicos, tu tinha que fazer tudo. Eu, quando comecei a fazer plantão no Hospital Regina, era um plantonista só
que atendia as intercorrências, atendia o SUS, que na época o Hospital Regina, vamos dizer, estava credenciado, e atendia os convênios, atendia as emergências, atendia tudo, né? Quer dizer, tu tinha época de pandemia de meningite, tu fazia 30, 40 punções lombares por dia, né? Tu tinha que ver o recém-nascido no berçário, que eu já ia rezando praticamente para dizer que não pegasse um caso muito difícil, e aí tu te socorria do Dr. Mauro, do Dr. Josué, do pessoal que estavam em casa, que te orientavam. O Henrique. O Henrique. Walter né? aqui. O Walter, Josué. Exato. Meu pai. Turma, o Mário. Eu não me lembro de mais. A Ieda, depois veio a Maria Emília. Isso. Então, fomos num crescente. A Celina. Hoje, a Celina. Hoje, não. Hoje já tem plantonistas por especialidades, as demandas são diferentes, né? Cresceu a população, cresceu a busca pelos problemas de saúde. Haja visto que as pessoas hoje estão vivendo com um bom padrão de vida, até bem mais, estão falecendo mais tarde. Isso, né? graças aos médicos, alimentações orientadas, alimentação, estilo de vida, diagnósticos precoces, remédios, né? medicamentos evoluídos, terapias que tornam possível. A busca da própria pessoa, o conhecimento, a falta de ignorância. Procedimentos cirúrgicos. A falta de ignorância é engraçada, né? Exato. A falta de ignorância, ou seja, o conhecimento. Homem, por exemplo, até um tempo atrás não ia no médico, a não ser que estivesse caindo, que não pudesse trabalhar, né? E eu sempre mexia assim, bacana, né, tia? Tu vai deixar aquele dinheirinho, aí a viúva vai passear com outro depois, né? Eu sempre brincava com essa história, né? Não, hoje mudou essa realidade, né? Outro pegar tua mulher. Bom, e isso, com o passar do tempo, gerou demandas. Só que o financiamento dessas demandas fez com que não cresceram junto com a na demanda. mesma proporção, né? Por exemplo, o município investe muito além dos 15% que deveria investir legalmente na saúde. Até porque as coisas estão próximas. Isso é bom para as pessoas saberem. O Estado, que deveria investir 10% do seu orçamento, investe em torno de 10, 9, por aí. No limite, ou menos. Que deveria ser 12. Tá? Menos. E a União, que deveria investir 10% do seu orçamento, investe 4%. Daí não tem. Entende? Então as contas não mangueira. fecham, as necessidades aumentam, mas as contas não fecham, porque também tem custo. E os remédios ninguém trabalha aumentam, de graça. as doenças aumentam, a longevidade aumenta, precisa mais recurso. Né? Então nós temos que buscar. Lógico que já está muito melhor do que já foi. Não tenho dúvida disso. Ainda um questionamento que eu faço é que nós entramos muito na fase da legalidade, né? Da burocracia, da estatística das coisas médicas e de saúde, né? Que faz que, com muitas vezes, 30%, 40% do tempo de um atendimento esteja em cima de uma burocracia, de preencher protocolo, de coisas do gênero aí, que mudou, porque isso não era assim em outros tempos, né? Então, mas eu acho que houveram avanços, né? E hoje os serviços públicos, na sua grande maioria, eles atendem muito bem, com exceção de algumas especialidades, de algumas situações onde o tempo, a demora, alguma coisa, mas via de regra as coisas andam. Se nós compararmos com países super desenvolvidos que não tem nada de saúde pública, e eu vou dar um exemplo, o próprio Canadá. Canadá que tem um país desenvolvido, que tem os médicos de quarteirão, que as pessoas passam a ser super bem atendidas quando entram no hospital. Mas até ali a saúde é tão precária e eles não permitem uma rede diferenciada para aqueles atendimentos que faz com que muitas pessoas acabem indo para os Estados Unidos, por exemplo, buscar recursos, para ver que cada país tem as suas dificuldades em termos de saúde. Bom, as coisas estão crescentes, hoje já existem os seguros, nós temos as cooperativas, que eu acho que é um trabalho justo, criterioso, né? A própria evolução da Unimed em Novo Hamburgo, quando ela foi criada, e eu ouvi isso de alguns fundadores, a ideia era o quê? A ideia
na época, Bradesco, Atlântica Boa Vista, eram os convênios, a Mil, eram os convênios da vez. E esse grupo teve a capacidade de vislumbrar, sim, tudo bem. E o que vai ficar para Novo Hamburgo disso tudo? Nós vamos cumprir regras, nós vamos trabalhar, nós vamos executar, o dinheiro vai todo para a Central, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, a cidade não fica com nada e nós não vamos participar das decisões do crescimento disso. E a Somente cooperativa abriu essa oportunidade, passou a ser uma coisa, né, com gestão dos próprios, e aí o crescimento se deu ao longo dos tempos, que não é só a nossa cooperativa, né, a própria Dr. Clean tem um grupo que se desenvolve, que investe na cidade, que traz empregos, né, e vários outros aí que estão se formando e que o mercado tem para todos. Mas o sistema como um todo, ele ainda enfrenta grandes desafios, né? Porque preocupa, de certa maneira, esse número de faculdades que está sendo liberado. Eu juro, né? parece mentira. Eu ia tocar nesse assunto, eu deixei tu decorrer, porque nós iríamos começar o outro bloco, eu ia tocar nesse assunto. Eu já estava aqui marcado na minha cabeça. A falta de um hospital-escola, a falta de uma experiência, por exemplo, claro que as limitações levam a isso, mas eu no primeiro ano eu estava auxiliando cirurgia dos colegas, hoje em dia o pessoal está na assistência lá, né? Tu estava botando a mão na massa, isso melhorou bastante. A própria situação das residências médicas, a própria situação das especializações, que tem que estar mais acessíveis, né? Tem que estar mais presentes nesses grupos e não simplesmente derramar gente no mercado aí como se fosse uma mão de obra barata aí para fazer frente a algumas situações, né? Exato. Então isso preocupa, porque o reflexo disso vai vir ao longo dos tempos, né? Quando a gente vai ter a necessidade de buscar super especialistas em determinadas áreas. E a evolução disso, eu sempre digo, te digo, na traumatologia. Antigamente tinha o traumato, ele era tudo. Tudo, tinha Hoje que fazer tem tudo. o médico do ombro, o do cotovelo, do punho, o especialista do dedo, de da mão, tá? O do quadril, do joelho, o do pé, tornozelo, do pé. enfim. É dizer, se foram criando super especialidades, que eu acho bom, né? Porque sem dúvida que o resultado como um todo é melhor. Mas isso, claro, que demanda investimentos, demanda tempo, demanda assimilação do sistema de saúde por essa estrutura toda. Chamando nossos apoiadores aqui, em breve continuaremos com esse assunto do descarrego de muitos médicos com falta de estrutura. Boa? Boa. Até breve. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. O Centro Eco, referência em diagnósticos por imagem há mais de 40 anos, amplia o atendimento com uma nova unidade. Situada na Rua Bento Gonçalves, 1759, no centro de Novo Hamburgo. Centro Eco. Você confia no que a gente vê. E se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? E se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem. Voltando aos nossos apoiadores, eu estou aqui com um amigo, Raul Cássio, clínico geral, cooperado Unimed, conselheiro fiscal atual da Unimed e ex-vereador por muito tempo aqui no Novo Hamburgo. Paramos no bloco anterior do programa falando sobre mais faculdades e mais médicos. E eu quero deixar bem marcado no início desse segundo bloco.
Nós não estamos, de maneira alguma, sendo contra as pessoas a realizarem seus sonhos, seja por ser médico ou seja por querer ajudar a população. Mas o ponto que a gente tocou antes, para não deixar mal compreendido, é o seguinte: não adianta descarregar um monte de médico sem estrutura para tal. Não adianta. Exemplo, eu tive um amigo chamado Gustavo, lá em São Paulo. O Gustavo foi mandado lá para os interiores de Manaus. Um exame de sangue que ele precisava demorava de carro 40 minutos para fazer um hemograma. O que tu faz num posto se tu tem a ideia, ou tu é um bom clínico, que é uma doença grave? O que tu vai fazer lá? Se o sangue, que é um exame simples, era 40 minutos, tu já imaginou raio-x? O cara tinha sorinho para fazer, medicações básicas, antibiótico que chegava para ele e acabou. Na época os caras davam, sei lá, 20 salários mínimos para ele, 40 salários mínimos. Mas ele falou, não adiantava eu ganhar dinheiro, porque eu não podia ser médico. E aí que está o grande negócio que a gente começou a falar. Não adianta descarregar um monte de médicos se não tem estrutura, não tem remédio, não tem exame, não tem onde fazer medicina. E esse cara era um exemplo. Os super especialistas hoje buscam centros maiores, que é onde estão as oportunidades. Onde vai concentrar. Mas a necessidade dos médicos de comunidade, a necessidade do pediatra, a necessidade do gineco-obstetra, do clínico, pessoas que tenham convivência e que consigam fazer leituras importantes, muitas vezes até mesmo sem um exame propriamente dito. O que preocupa um pouco, assim, e tu disseste bem, que eu acho que o sonho de cada um de vir a ser médico, de trabalhar pela saúde, por vários motivos, e cada um com os seus, né? Ele não pode esbarrar numa ação de universidades que proliferam isso como uma coisa mercantilista, né? Como uma coisa para elas estarem ganhando dinheiro, que são cursos normalmente caros, né? Os privados são muito caros. Tirando dos federais, como se isso fosse um produto simplesmente. Acho que tem que ser visto a nível de um hospital-escola. O hospital-escola da região, ele tem que ir além do que só formar os seus médicos, ele tem que entregar um serviço de parceria, né? Claro. Porque assim, aquela coisa da extensão da faculdade para os problemas locais da sua comunidade, né? Eu acho que faz parte da expertise de uma universidade. Está junto na solução do meio ambiente, na solução das tecnologias, na solução, vamos dizer, da hiperpopulação, na solução do trânsito, do plano diretor da cidade e, sem dúvida, que da saúde também, né? Então, a gente tem que ter ambulatórios, nós temos que ter um hospital-escola, nós temos que ter a universidade local ou a mais próxima, um centro de referência, até de capacitação daqueles que não se formaram lá e que hoje estão nesse mercado, oferecendo, né, seminários, simpósios, trazendo, agregando, né, a comunidade, coisa que pouco se vê hoje em dia, né? Então, eu acho que é um conjunto de situações que tem que ser bem analisado aí, no momento que tu, vamos dizer, coloca muitos profissionais no mercado. O Brasil é um que investiu muito em vagas universitárias e esqueceu que existe o curso profissionalizante de nível médio, que é o elo de ligação entre o profissional especializado e o mercado e as tarefas, e bons técnicos faltam em todos os setores. É o que se ouve aí, porque dentro da própria medicina tem técnicos da enfermagem, da radiologia, em várias áreas da saúde, que são técnicos que seguram as pontas. E hoje nós trabalhamos em equipe, né? Não se trabalha mais individualmente, que o doutor está sentado lá numa estátua. Tudo é multidisciplinar também, né? A coisa funciona, né? Se tu tem uma equipe que gira, que tem uma boa equipe de anestesista, que tem uma boa equipe hoje a gente de precisa enfermagem, de técnico nutrição, de informática, né? Com esses protocolos que tu falaste no bloco anterior. O técnico de informática é muito importante, porque do nada, às vezes, o computador ou o sistema dá pife. Eu que não fui alfabetizado nessa fase aí,
né, da informática que a gente teve que aprender, se na marra ou não, acabou aprendendo. Eu digo, hoje em dia lá no consultório vou ter que ter a secretária e um técnico de informática no banquinho do lado ali para ajudar. Porque cada convênio tem as suas peculiaridades, cada situação. E veja bem, quando está tudo bom, parece que eles têm que atualizar. Daí sim que a coisa daí trava, piora, tu não vê os exames, bom, o paciente não veio com nada. E tu vai te acostumando com isso tudo, né? Vai evoluindo, né? Mas eu acho que é isso. Será que isso não é a evolução da confusão, hein? Porque quando trava um sistema, o dia do cara, o consultório vira uma confusão, o paciente não tem o login, então tu não consegue entrar por outra página. O sistema do convênio não abre, não é só do nosso Unimed, eu digo doctor, os outros. Não abre, tu não vê as coisas. Se o prontuário eletrônico, se ele não abre, tu não vê o que tu escreveu. Eu estou fazendo 2. Eu faço um resumo no papel de todas as consultas agora. Eu também faço. Porque dá BO às vezes no sistema lá e eu não consigo ver o que eu escrevi. Eu tenho a ficha do papel também, as coisas mais importantes estão ali. Incrível, né? Como o papel ainda é presente. Exato. É cultural isso, né? Ocupa espaço e tal, né? E tu tem que arquivar isso 20 anos, né? Esses prontuários todos têm que estar disponíveis aí, né? Agora também facilitou muito, né? Tu imagina o volume de papel, de exame de imagem que andava para lá e para cá. Tomografia, e o 4, 5 desperdício, né? O próprio desperdício. Poluição, contaminação. Né? Hoje em dia, vamos dizer, os especialistas nos exames de imagem estão em lugares bem remotos e estão avaliando os exames para ti, estão até em casa, numa boa, e estão te ajudando, né? Isso eu tive a oportunidade, quando vice-prefeito, aí, de uma missão da Fevale, que nós fomos à Índia. Eu não falei isso, né, que tu foi vice-prefeito. Eu sei disso, eu esqueci de falar antes. Isso. Nós fomos à Índia numa missão aí de parcerias que se constituíram, né, com a cidade de Novo Hamburgo, especialmente na área do calçado. E nós tivemos a oportunidade de visitar Bangalore. Bangalore é o Vale do Silício, vamos dizer, deles lá, né? E extremamente desenvolvido, a sede da Infosys, onde eles fizeram a primeira teleconferência com tela plana para o mundo, aconteceu naquela sede, que até depois foi alvo de um livro que saiu em função disso. E eu tive a oportunidade de visitar esse espaço lá, e naquela época, isso foi em 2006, 2007, não lembro bem, né? Os próprios americanos contratavam indianos para ir aos Estados Unidos para pegar o perfil, a modo deles interpretar os exames, gravavam para pegar o inglês, gravavam de voz com o sotaque regional, e das 5 da tarde até às 7 da manhã, quando o serviço começava, os indianos interpretavam os exames à distância lá do que ocorria nos plantões, porque era mais barato. Olha só. Né? Mas isso, logicamente, que fez com que os próprios indianos começassem a aumentar o nível deles, né? Sim. Porque à medida que eles começaram a desenvolver serviços próprios, enfim, para ver o que a tecnologia faz nesse sentido. É inevitável a tecnologia. Só que as coisas estão sempre em evolução. E para chegar em evolução, tem atualizações que nem tu falaste. E quando começa a atualizar, começam a aparecer problemas, e assim é uma constante. Para ver como a informática dentro da medicina, a tecnologia está relacionada à informática. Tu já te deu conta quantas pessoas mandatório. Hoje têm como profissão esta área? Seja para tudo, desenvolver site, desenvolver programa, como executar, como resolver. Né? Uma profissão criada que hoje absorve um número imenso de pessoas do mercado, né? Que bom. Muito bom. Raul, assim, ó, nós já estamos quase terminando o segundo bloco. Mas é rápido. Mas é um tiro no escuro. Quando tu vê, já nem viu. Quando tu vê, nem viu. Pega um cara conversador aí e se vê mal. Conta para a comunidade que está vendo nosso programa aí, alguns projetos rapidamente. Temos basicamente 2 minutos para te falar dos projetos que foram importantes para a nossa cidade. Olha, né, eu acho que foram muitos projetos, né? Tu sabe que marcantes, na área assim. da saúde, por exemplo, é uma coisa difícil de fazer, porque a maioria das situações elas já estão regradas por legislação federal e tu não consegue mudar muito, né? Mas um dos projetos importantes que eu deixei na Câmara aí foi o Código de Posturas. O nosso Código de Posturas datava lá de 1958, 57, por aí,
e antes de sair no último mandato, no último mês de mandato, conseguimos formatar um novo código de posturas para o município de Novo Hamburgo, né? O que é postura? A pessoa quer se é postura sentado, não. se é postura ética, Isso. se é dejetos. Posturas são as coisas que tu é permitido fazer na tua cidade dentro de um regramento de convivência coletiva. Para pessoas em geral. Para pessoas em geral. Né? Quer dizer, tu sabe que o lixo tu tem que botar em local adequado, tu sabe que tu tem que respeitar determinadas coisas, tu sabe que existem regramentos, vamos dizer, dos impostos que são cobrados, tu sabe que tu também tem direitos dentro dessa situação de buscar serviços são direitos e deveres. Direitos e deveres a nível de condutas do dia a dia, vamos dizer, da cidade. Isso foi bastante importante para Novo Hamburgo, porque ele deve ser constantemente atualizado, né? Porque o mundo vai mudando. O mundo, sem dúvida que vai mudando, né? Consegui ao longo desse tempo, claro que uns mais relevantes, outros menos relevantes, né? Aprovar praticamente foram, acho que 127, 128 projetos aí de lei para a cidade, que foi desde parcelamento do ITBI, né, aquele imposto de transferência. Sim. Que as pessoas não fazem, que hoje há a possibilidade de parcelar, porque o valor normalmente são valores grandes, né? Eu fui aqui o criador, antes mesmo de ser aprovado a nível nacional, o projeto de lei da política anti-bullying, né? Antes mesmo. Eu me reuni na época com um grupo de psicólogos, isso já era assunto em estudo, e nós elaboramos um projeto antes do Estado, antes vamos dizer, da União ter isso como lei. Tanto é que muita gente veio aqui buscar subsídios, né, sobre esse tipo de conduta, né? Tivemos outros projetos, né, sobre situações de saúde especificamente, sobre o amianto, na época que foi proibido. As telhas daquela marca amianto, famosa. Exatamente, porque isso trazia problemas à saúde, né? Também aprovei um projeto que na época foi polêmico, que as bombas de gasolina tinham que encher o tanque até a trava e não ir até o fim do tanque. E não deixar ir até transbordar. Porque daí eles deixam ali e o cara vai ali e bota o rosto ali, né? E fica cheirando volátil. volátil. Um fuço ali. Volátil no nariz, volátil no olho, na pele. Tudo é cancerígeno. A pele, né, ele aspira o volátil, os olhos, exatamente isso, quer dizer, só que ele não faz isso só com o teu carro, ele faz isso o dia inteiro de trabalho dele, né? Quer dizer, então o limite atrava, o cara que quer mais que venha abastecer depois, entende? Na época, mas isso é bobagem para ti, mas não é bobagem para quem Mas não adiantou isso os caras continuam fazendo. Não tem como a maioria isso, não, né? A maioria não, mas é uma lei hoje que existe. Ótimo, nem sabia disso. Não tem. Bom, foram muitas outras coisas aí, regulamentação a nível de esporte, né? Raul, deixa eu te cortar, porque nós já estamos terminando. Tu te maneja, te comunica em alguma rede social ou não? Muito pouco. Então tá. Muito pouco. Eu vou te dizer que depois que eu saí da vida pública, onde eu usava para expor essas situações, eu me utilizo muito pouco porque eu acho que o perfil de agressividade das pessoas tomou um limite que para mim não me agrada. Perdeu o limite. Tá? Então, assim, eu estou inteirado, eu tenho os grupos de WhatsApp, porque até para o trabalho a gente utiliza. Sim. Eu tenho acesso, tá? Mas eu cansei de ver modinha, o cachorrinho da madame, o que tu comeu de meio-dia, e algumas pessoas extremamente raivosas politicamente, em termos dessa bipolaridade que se estabeleceu, agressivas, onde tu poderia utilizar isso como uma discussão de debate e crescimento, não, as pessoas já entram, né? Então, perdeu a graça, porque por que eu vou desconstruir uma amizade por causa desse assunto, né? Tu já entrou em alguma discussão de futebol, religião ou política que acabou a reunião? Não. Eu realmente me rendo, eu vou estar do teu lado agora. O cara é Grêmio aqui ou é Inter e acabou. Isso, entende? E aqui, ó,
Tem aquelas pessoas que ponderam e aceitam colocações, que eu acho que é o ideal. Então eu tenho que te ponderar, porque ali passamos do tempo já. Eu quero te deixar muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Talvez a gente consiga gravar outro em um futuro. Mas obrigado a ti, Raul Kassel, colega da Unimed, ex-vice-prefeito por um período, muitos anos de vereança aqui em Novo Hamburgo, pelo tempo dele de vir trazer aqui um pouquinho da sua vivência para nós. E que vocês não esqueçam, gente, saúde não é brinquedo, certo? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresentou Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê.